Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à disciplina Introdução à Ciência de Dados. Este é o módulo 2, Bases e Mineração de Dados. Na unidade 1, trataremos das disponibilidades dos dados em bases de dados relacionais e não relacionais. Vamos começar, então? Um banco de dados é um conjunto integrado de elementos de dados relacionados com lógica, E, e ele, inclusive, consolida registros anteriormente fornecidos em arquivos separados em um lote comum de elementos de dados que fornece dados para muitas aplicações. O dado é um elemento básico e sem representatividade, podendo ser uma letra, um número ou uma medida. São esses elementos que podem ser organizados em caracteres, campos, registros, tabelas, arquivos e em grupos de arquivos ou bancos de dados. Por essa colocação, percebe-se que os dados fornecidos em um banco de dados são independentes dos programas que os usam e do tipo de dispositivo de armazenamento. Os bancos de dados contêm elementos de dados que descrevem entidades e relações entre entidades. Um banco de dados eficiente precisa fornecer um método de organização lógica e acesso simplificado aos seus dados. Os dados são armazenados de forma a garantir acesso fácil, que possam ser compartilhados ou restritos a acessos não autorizados. Imagens, vídeos, músicas, mensagens, entre outros, são armazenados como campos, como registros, como arquivos ou objetos em grandes bases de dados. As relações entre os muitos elementos de dados individuais armazenados em bancos de dados estão baseados em uma das várias estruturas lógicas de dados ou modelos. O gerenciamento das relações entre os elementos de dados seria inviável simplesmente pela manipulação direta dos programas. Pacotes de sistemas de gerenciamento de bancos de dados, ou os SGBD, foram desenvolvidos para usar uma estrutura de dados específica e oferecer aos usuários finais o acesso ao conjunto de dados armazenados em bancos de dados. O SGBD fornece ao usuário uma representação conceitual dos dados para a modelagem de dados. A estrutura e a organização de cada arquivo ficam descritos nos catálogos do SGBD. No mercado, existem várias opções de sistemas relacionais. Os SGBD relacionais, SGBD-R, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, Progress, IBM DB2, MySQL são alguns deles dos mais conhecidos. As tabelas em um banco de dados relacional têm linhas e colunas. E a principal diferença entre um arquivo simples e um banco de dados é que um arquivo simples pode ter apenas atributos de dados especificados em um arquivo. Um banco de dados relacional pode especificar atributos de dados para vários arquivos ao mesmo tempo, relacionando diferentes elementos de dados de várias tabelas em um arquivo. Dentro do contexto empresarial, o volume de dados aumenta com o tempo. Muitos dados antigos precisam ser mantidos e os novos não são adicionados rapidamente. No uso da informação, é comum encontrarmos uma necessidade de informação atendida por dados que estão espalhados em diversas áreas. Sistemas de bancos de dados tradicionais possuem consistência forte e alta disponibilidade, mas não trabalham muito bem com tolerância e com particionamento dos dados na rede. Já o sistema de banco de dados não relacionais são sistemas altamente
tolerantes a esse tipo de falhas, desde que exista muitos servidores suportando o sistema. Fornecem disponibilidade, mas também apenas consistência eventual. Para uma correta aplicação das práticas de análise e também de ciência de dados, é necessário compreender onde os dados podem estar armazenados em um sistema de gerenciamento de bancos de dados relacionais e não relacionais. Esse armazenamento precisa ser bem planejado, com uma modelagem de dados dinâmica e que possibilite uma boa compreensão das informações extraídas através de Business Intelligence e metadados. Essa é a parte operacional da gestão de dados distribuída em bancos de dados, em Big Data, em metadados e em BI, onde estão a arquitetura de dados, onde está também a modelagem e o projeto de dados, o armazenamento, as operações de dados e os dados que são mestres e dados não mestres. O crescimento do volume de dados na maioria das grandes empresas ocorre reunidos em grandes conjuntos de dados estruturados a partir de sistemas separados. Sistemas separados ou sistemas legados são aqueles que a empresa utiliza quando não possui um sistema de ERP integrado. Os sistemas integrados, eles interligam departamentos, interligam áreas específicas de uma empresa, como sistema comercial, sistema de produção, sistema financeiro, por exemplo. Grande parte dos sistemas interligados, eles estão baseados no armazenamento de dados em bancos de dados relacionais. E são grandes bancos de dados tradicionais. Um banco de dados relacional, ele é baseado em um esquema fixo e é estático por natureza. Ele só poderia funcionar com dados estruturados, que se encaixam facilmente em bancos de dados ou tabelas relacionais. As empresas podem usar dados relacionais para rastrear vendas ou gerenciar relações com clientes ou fluxos de trabalho. Em um sistema de banco de dados relacional, uma arquitetura de bancos de dados centralizada, ela é usada para armazenar e manter os dados em um formato fixo ou campos fixos em um arquivo. Para gerenciar e acessar os dados, é usado o SQL, Structured Query Language, uma linguagem utilizada para explorar os dados estruturados. A operação básica da linguagem SQL são apenas 4: create, read, update e delete. E formam a sigla CRUD, que em tradução livre é criar, ler, atualizar, excluir registros de dados em uma tabela. Nos sistemas de bancos de dados relacionais, os dados estão estruturados, porém, há dados produzidos por meio de informações disponíveis nas redes sociais, e-mails, vídeos e outros formatos. Os dados precisam ser utilizados para diversas circunstâncias, o máximo que conseguir ser explorados, né? Então, e utilizados para tomar decisão. Para tornar valioso o dado, ele precisa possuir relacionamento com outros dados, submetidos nas relações de negócios ou nas relações financeiras, e, nesse caso, ele precisa possuir atributos para um evento, inclusive é necessário e importante. Para outro, talvez essa relação não há nenhuma importância. Para entender o relacionamento e buscar os atributos entre os dados, se faz necessário uma modelagem de dados, com controle, até porque as informações elas podem ser incorretas ou erradas, né? E podem até implicar em custos financeiros,
ou até em reputações de confiabilidade. Os dados relacionais muitas vezes são mais fáceis de manipular e podem ser gerenciados com um software de processamento de dados convencional. No entanto, geralmente fornecem insights menos sofisticados e os benefícios são mais limitados do que os Big Data. Big Data, nesse caso, é um conceito bastante antigo já. Porém, começaram a fazer sentido quando surgiu a necessidade de armazenar um alto volume de dados gerados a partir dos dados não estruturados, habitados em espaços distribuídos em uma variável forma de armazenamento, inclusive em aparelhos domésticos, onde possam exigir formas evoluídas de análise de dados de alta velocidade. Os dados produzidos em velocidade exponencial precisam ser recursos valiosos e ganham maior importância. Daí surge a necessidade de utilizar de ferramentas dinâmicas que contribuem para uma forma mais poderosa de tratamento dos dados, sendo o principal ativo das organizações. Assim, é necessário o conhecimento de BI e de metadados. Outra maneira de crescimento do volume de dados tem a ver com os dados não estruturados, que são dados através dos dados gerados por meio de trocas de e-mails ou de capturas de imagens, transmissões por satélites ou áudios e vídeos, áudios de informações de vendas, por exemplo. Afinal, o que é Big Data? É uma tecnologia para trabalhar com grande volume de dados. Não deve ser definida apenas como em números de terabytes ou de petabytes. A quantidade de bytes, inclusive, pode mudar, dependendo do tipo de dados, do setor também, em que a tecnologia está sendo aplicada, ou da própria evolução da tecnologia. A complexidade desse cenário, o conceito de Big Data pode ser subdividido em 5 categorias. São eles: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Pode ser usado, pode ser necessário o uso de Big Data para trabalhar com grande volume de dados, estruturados ou não estruturados, e oriundos de fontes de dados externas. O volume, que é o tamanho do dado, é referente à quantidade de informações produzidas diariamente. As transações de registro de arquivos, como troca de e-mails, transações bancárias, interações em redes sociais, registros de chamadas, tráficos de dados e linhas telefônicas. Com o avanço das tecnologias, o volume de dados é mais rápido e a tomada de decisão é mais importante. A velocidade, então, no tempo no qual o dado é gerado, é referente ao tempo aproximado, tempo real dos dados. Pode ser uma vantagem competitiva das empresas e, não sendo bem gerenciado, pode limitar a operações de negócios. Por exemplo, transações de pagamentos em uma operadora, que precisam ter agilidade, inclusive. Uma eventual demora de segundos pode fazer a selecionar outro meio de pagamento. As informações são oriundas de diversas fontes de dados, por exemplo, das redes sociais, e-mails, telefones, áudios, imagens. São dados armazenados de maneira diversa, de maneira estruturada ou não. Os dados estruturados ficam armazenados em bancos de dados normalizados. Já os dados não estruturados são os dados armazenados em fontes diversificadas, ou seja, uma variedade de diferentes tipos de dados, de fontes que detêm 90% dos dados armazenados em uma empresa. Um grande desafio com que Big Data lida é a variedade de fontes de dados, onde apenas 10% dos dados disponíveis são estruturados, isso é, estão no formato tradicional de tuplas em um banco de dados. Os outros 90% estão em formato não estruturados,
sendo que esses últimos são provenientes de várias fontes, como contratos, formulários, imagens, manuais, raios-x, e-mails, PDFs, mensagens instantâneas, documentos, páginas da web, áudio, vídeo. Os dados antigos não podem ser considerados para agregar valor na tomada de decisão, então podem não corresponder aos fatos. É preciso avaliar quais dados estão atualizados e são validados, ou seja, sua veracidade, ou seja, um dado digno de confiança, a acuracidade. Determinando então a relevância dos dados, tornando-os verídicos disponíveis para tomar decisão. A garantia que os dados considerados úteis consigam criar uma vantagem competitiva é o quinto V de valor. Só o uso de Big Data não tem sentido, a não ser que tenha agregação de valor. Quanto maior a riqueza de dados, melhor é a tomada de decisão, impactando de maneira positiva a aplicação de Big Data, como vantagem competitiva sobre a concorrência. Dois aspectos que envolvem Big Data: declaração de problema e gargalo. Declaração de problema é como processar Big Data usando o estado da arte da tecnologia atual sem estourar o limite de tempo e orçamento. E onde está o gargalo do processamento? A velocidade das CPUs ela está cada vez maior, mas a velocidade de acesso a discos ou volumes de discos convencionais ainda é lenta. O aumento da velocidade de CPU não beneficia muito os programas que têm necessidade de acessar grandes volumes de dados. Big Data é uma das inovações de tecnologia da informação mais relevantes, pois permitem ferramentas de dados que permitem reunir e reorganizar as informações. São ferramentas como Data Analytics, ou seja, o processo de analisar as informações. Big Data é uma das inovações de tecnologia da informação mais relevantes, pois permitem ferramentas de dados que permitem reunir e reorganizar as informações. São ferramentas como Data Analytics, o processo de analisar as informações para encontrar insights. Quando aplicadas conjuntamente com Big Data, contribuem para a tomada de decisão, até porque promovem o estudo de grandes quantidades de informação em tempo real, tornando oportuno a extração de insights estratégicos e a obtenção de conhecimentos valiosos. Em relação à tolerância a particionamento, veremos como ela pode ser fornecida pelo Hadoop Distributed File System, HDFS. O Hadoop é um meio de armazenamento confiável em um sistema analítico composto por duas partes essenciais. O HDFS, que ele é um sistema de arquivos distribuído e confiável, responsável pelo armazenamento dos dados, projetado para ser executado em hardwares espalhados, altamente tolerante a falhas e a padrão de baixo custo. O HDFS ele disponibiliza acesso de alto rendimento para dados do aplicativo e é adequado para aplicativos com grandes conjuntos de dados. E o Hadoop MapReduce, responsável pela análise de processamento dos dados. O MapReduce é baseado nas operações de map e reduce de linguagens funcionais, como Lisp, que permite processamento de dados distribuídos entre os agrupamentos de computadores. O MapReduce ele trata os dados como conjuntos de pares. Em uma operação típica de map, o nó principal recebe os dados, divide em partes menores e envia aos outros nós para serem processados. Ao final do processamento, estes nós devolvem o resultado ao nó principal. O nó principal ele obtém uma lista de pares, ele processa os pares e gera um conjunto de pares. O nó principal, então, repassa o valor intermediário para a função reduce. Cada par é processado em paralelo. Os bancos de dados não relacionais são
Oracle NoSQL, IBM Cloudent, Redis, HBase, Cassandra, bastante conhecido no mercado, Voldemort, MongoDB, Bigtable, DynamoDB. No NoSQL, possui suporte à replicação de uma forma nativa, né? E que provê uma escalabilidade maior e uma diminuição do tempo gasto para a recuperação de informações. Uma API simples é fornecida para que o acesso às informações seja feito de forma mais rápida, o mais rápido possível. Um banco de dados no SQL ele pode usar um dos seguintes modelos de dados. Ele usa chave-valor, colunas, documentos e grafos. O banco de dados ele não relacional ele é bom para armazenamento de informações de seção, para perfil de usuário e de preferências, para dados de carrinho de compra, mas ele é ruim para outras coisas, como relacionamento entre dados, transações com múltiplas operações, consultas por dados e atributos, operações por conjunto. Vários casos de uso de Big Data estão disponíveis e eles estão, inclusive, relatados pela própria Oracle, no site da Oracle. Se você entrar no site oracle.com/br/big data/what is Big Data, você vai encontrar, inclusive, exemplos aplicados na Netflix, na P&G. Para nossas aplicações, nós utilizaremos, inclusive, o MongoDB, um sistema de gerenciamento de banco de dados no SQL. Ele, inclusive, armazena dados, documentos flexíveis, semelhante ao JavaScript Object Notation, ou JSON. Quais são as características do MongoDB? Documentos. Os dados no MongoDB são armazenados em documentos. Cada documento é uma estrutura de dados semelhante ao JSON, que pode conter campos com valores de diferentes tipos de dados, incluindo números, strings, datas e até mesmo outros documentos aninhados. Coleções. Os documentos são organizados em coleções, que são semelhantes a tabelas em bancos de dados relacionais. No entanto, as coleções no MongoDB elas não têm esquemas rígidos, o que significa que os documentos em uma coleção não precisam ter a mesma estrutura. Flexibilidade de esquema. O MongoDB ele oferece uma grande flexibilidade de esquema, o que significa que você pode adicionar campos aos documentos à medida que vai necessitando, sem necessidade de ficar alterando o tempo inteiro a estrutura de todos os documentos existentes na coleção. O MongoDB suporta a criação de índices para acelerar consultas e melhorar o desempenho de leitura dos dados. Você pode consultar documentos no MongoDB usando uma linguagem de consulta poderosa, que oferece suporte a consultas complexas, inclusive projeção de campos, agregações e filtragem. O MongoDB é projetado para escalabilidade horizontal, o que significa que você pode adicionar mais servidores para lidar com maior volume de dados e tráfego. Ele é frequentemente utilizado em arquiteturas de bancos de dados distribuídas. O MongoDB oferece suporte a sharding, que é a capacidade de distribuir dados entre vários servidores, vários shards, para facilitar o gerenciamento de grandes volumes de dados. O MongoDB suporta replicação para garantir alta disponibilidade e tolerância a falhas. Você pode configurar conjuntos de réplicas para manter cópias dos dados em vários servidores. O MongoDB é frequentemente utilizado em aplicações web, em análise de dados, em gerenciamento de conteúdo, em aplicativos móveis ou outras aplicações que requerem armazenamento flexível e escalável.
Para iniciar a criação de um banco de dados não relacional no MongoDB, é possível criar algumas etapas básicas. Duas formas de trabalhar com o MongoDB. Uma é o MongoDB instalado no computador pessoal. É possível fazer o download do MongoDB. Para criar um MongoDB não relacional no MongoDB online, você pode usar o serviço de banco de dados gerenciado pela MongoDB, chamado MongoDB Atlas. O MongoDB Atlas permite criar, configurar e gerenciar bancos de dados MongoDB na nuvem, facilitando o desenvolvimento e a implantação de aplicativos baseados em MongoDB. Vamos, então, iniciar a criação de um banco de dados no MongoDB online usando o MongoDB Atlas. Aqui está um exemplo de como iniciar a criação de um banco de dados no MongoDB online, usando o MongoDB Atlas. Crie um banco de dados. Depois de se conectar, você pode criar o banco de dados e as suas coleções. Após fazer o login, clique em Build a Database para criar um banco de dados MongoDB. Escolha um provedor de nuvem. Selecione o provedor, por exemplo, o AWS, o Azure ou Google Cloud. E a região onde você deseja implantar o seu cluster. Você pode escolher uma região que esteja mais próxima dos seus usuários, para reduzir a tolerância. Selecione um plano gratuito ou pago. Aí você pode escolher o tipo de plano que melhor atende às suas necessidades. O MongoDB Atlas ele oferece um plano gratuito, que é ótimo para testes e desenvolvimento, bem como planos pagos com recursos adicionais. Crie o seu cluster. Então, após configurar todas as opções, clique em Create Cluster para criar seu cluster. O processo de criação pode levar alguns minutos. Acesse seu cluster. Após a criação do cluster, você pode acessá-lo no painel MongoDB Atlas. Lá você encontrará informações de conexão e um banco de dados para conectar o cluster. Conecte-se ao cluster. Use um cliente MongoDB, como o Shell do MongoDB, um driver MongoDB na linguagem de programação de sua escolha, ou uma ferramenta de administração para se conectar ao cluster. Você pode encontrar as informações de conexão no painel do MongoDB Atlas. E comece a inserir e consultar dados. Então, agora você pode começar a inserir e consultar dados em seu banco de dados MongoDB Online. No exemplo aqui, nós selecionamos o M0, o Google Cloud, a região São Paulo, o cluster 0 e as tags nós colocamos ciências de dados. Por fim, eu cliquei no botão Create. Para o controle de segurança, é necessário criar um usuário de banco de dados e a sua senha. No exemplo, selecionaremos aqui Username and Password. O login e a senha devem ser criados antes de avançar. Escolha um provedor de nuvem. Selecione um provedor de nuvem, por exemplo, AWS, Azure ou Google Cloud. Selecione um plano gratuito ou plano pago. O MongoDB oferece plano gratuito para teste e desenvolvimento. Crie um cluster. Então, após configurar todas as opções, clique em Create Cluster para criar o seu cluster. O processo de criação pode levar alguns minutos. E depois acesse o seu cluster. Nesse exemplo aqui, nós selecionamos M0, Google Cloud, região São Paulo, cluster 0 e as tags ciência de dados. Por fim, eu cliquei no botão Create. Para o controle de segurança, é necessário criar um usuário de banco de dados e senha. No exemplo, selecionaremos Username and Password. O login e a senha devem ser criados antes de avançar. O MongoDB oferece acesso a banco de dados local ou na nuvem. Utilizaremos o acesso a um banco de dados na nuvem.
Para a implantação de um banco de dados, o MongoDB oferece 3 opções: adicionar dados, carregar dados de amostra ou modelos de modelagem de dados. Utilizaremos a opção carregar dados de amostra. Vai demorar uns minutinhos, porém o MongoDB vai implementar um conjunto de dados para uso. Depois de criada uma coleção que pode ser usada para treino em laboratório, vamos ver quais são os dados que o MongoDB Atlas nos oferece, clicando sobre procurar coleções. Dentre vários exemplos, há dados de quartos disponíveis pela Airbnb. São dados com o nome do local, resumo descritivo, informações de trânsito, valor, tipo de propriedade, número de hóspedes, acomodações e outros dados. É possível pesquisar os dados guardados nas coleções de dados. Pesquisas são feitas na aba Encontrar. Neste exemplo, eu fiz uma pesquisa baseada no campo ID, com o número 16, 25, 32, 47. Quando precisamos fazer pesquisas com vários tipos de consultas em documentos em uma ou mais coleções, utilizamos a aba Agregação. A partir desse momento, eu posso criar um estágio para a busca, por exemplo, habilitando documentos para as etapas seguintes. Na etapa 1, utilizaremos a função match. Então, aqui eu utilizo a função match. Supondo que seja necessário consultar um local que acomode 8 pessoas em 4 quartos, o match precisa ser descrito. E aí eu descrevo o match. Query e é o match. Accommodates, 8. Quartos, bathrooms, 4. Ok? O MongoDB Atlas oferece recursos avançados, como escalabilidade automática, backups regulares e segurança avançada. Não será o nosso foco aqui. Inclusive, você pode personalizar suas configurações de acordo com as necessidades do seu projeto. O MongoDB Atlas facilita a criação, gerenciamento e a escalabilidade de bancos de dados não relacionais, MongoDB na nuvem. A nossa última ação tem a ver com a conexão do Google Colab com o banco de dados MongoDB. Então, faremos aqui algumas configurações antes de prosseguir. A primeira configuração é do acesso à rede. Faremos, então, a inserção de um endereço de IP na aba Network Access. Para isso, então, a gente precisa clicar no botão Add IP Address. No campo Access List and Try, preencha o IP 0/0.0.0.0/0. Na aba Database Access, crie um usuário para teste de conexão chamado teste, com a senha teste. Clique sobre Database e em seguida você vai ver que aparece a conexão. Na tela Connect to Cluster, clique sobre o botão Drivers. Então, aqui está a conexão que criaremos. Copiaremos as informações disponibilizadas na tela Connect to Cluster, lembrando que o driver a ser utilizado para a conexão é para a linguagem Python, na versão mais atual. Execute os passos do código exemplo no Colab na seguinte sequência. Primeira coisa que você vai fazer é executar esse código pip install pymongo. Aí, em seguida, você executa as strings de conexão from pymongo import mongo client e from pymongo server API import server API. Aí você executa as demais strings de conexão. Lembre que a sua conexão precisa estar criada, como eu mostrei anteriormente. Execute este código, substitua a palavra
password, que está aqui no código, pela senha teste e substitua o username pelo usuário teste que criamos. Com esses passos, nós podemos então utilizar o Colab, os dados armazenados no Mongo Atlas. E agora é trabalhar com os dados. Resumindo, os bancos de dados servem para armazenar o conjunto de dados para ter fácil acesso aos dados. Há dois tipos de bancos de dados, os relacionais e os não relacionais. Explicando de maneira simplificada, bancos relacionais são aqueles utilizados por sistemas integrados, como sistemas financeiros e comerciais, por exemplo. Os bancos não relacionais, eles são úteis para armazenar e-mails, fotos, muito utilizados pelas redes sociais. São bancos de dados com características diferentes, como consistência, disponibilidade e tolerância a falhas. Para trabalhar com os dados em bancos de dados relacionais, é necessário utilizar a linguagem de programação estruturada SQL, cujas operações são feitas utilizando as instruções CRUD. O conceito Big Data utiliza 5 Vs, sendo eles volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Aqui aprendemos os primeiros passos de operação com MongoDB Atlas, um dos produtos de bancos de dados não relacionais disponíveis e online. Por fim, vimos que podemos utilizar o banco de dados MongoDB conectado ao Google Colab, o que aumenta as nossas possibilidades de trabalho com os dados armazenados. Na próxima unidade, trataremos da mineração dos dados armazenados em um banco de dados. Bons estudos, um abraço e até mais.